Olá, pré-técnico, tudo bem com vocês? Então, mais uma terça-feira aqui, né, pra gente estar estudando. Eu acredito que muitos de vocês já pegaram o material, outros ainda não, né? E aí, semana passada, nós estivemos vendo alguns conteúdos, né? O primeiro conteúdo que nós vimos, né, foram os gêneros e tipos textuais diversos, né? Nós falamos sobre a fake news, nós falamos sobre os classificados, nós vimos o gráfico, né? Tá tudo na apostila de vocês, o infográfico, o post, o podcast, o texto de opinião, a tirinha. E aí, nós encerramos com o WhatsApp, né? Conhecemos esses tipos de textos diversos. E hoje nós vamos, antes de começar uma matéria nova, nós temos da página 6 até a página 12, né? A página 12 ou a página 13, finalizando na página 13, exercícios, né? Então eu vou estar lendo um pouco desses exercícios com vocês, principalmente para quem está com a apostila, poder fazer essas atividades que eu vou falando e vou explicando para vocês, tá? Primeiro exercício aí na página 6 vai estar assim: observe a imagem, leia o texto e em seguida responda. Coronavírus. Prefeitura suspende atividades em grupos de idosos. Para a segurança dos idosos de Vitória, a Prefeitura suspendeu o encontro de grupos de terceira idade, Vale a Pena Conviver, que seria realizado na próxima quinta, 19, à tarde, na Pedra da Cebola. Também estão suspensas as demais atividades coletivas e de grupos que costumam ocorrer durante a semana. As medidas são necessárias porque, quanto menos vírus circulando, menos pacientes graves e mortes nós vamos ter com a doença. E acima de 60 anos, as doenças se apresentam de uma forma mais grave. Nós precisamos diminuir muito a circulação do vírus na cidade, alertou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde de evitar a realização de eventos de grande aglomeração para evitar a transmissão da Covid-19, explicou a secretária de Assistência Social, Johanna Coelho. O evento apelidado de Encontrão irá reunir frequentadores dos 4 centros de convivência da terceira idade, dos 2 núcleos de integração social das pessoas idosas e dos 36 grupos da terceira idade de Vitória. Essa notícia ela foi publicada em 13 de março de 2020 por Edilmara Conte, né? E aí embaixo tem o site da onde veio a fonte, né, da onde essa notícia foi tirada. Na página 7, nós vamos ter os questionamentos acerca desse texto, a parte da interpretação, onde a primeira questão é assim: qual é a informação mais importante da notícia que acabou de ler? Qual é a parte mais importante dessa notícia que você acabou de ler? Onde que essa notícia foi veiculada? Ela circulou por aonde? Né? Qual é o público a que se destina o site, né? A fonte está lá embaixo. Esse site ele serve para quem, gente? Será que serve só para jovem, para adulto, para criança ou serve para qualquer um, né? A letra D diz assim: de acordo com o texto, que motivo levou a Prefeitura Municipal de Vitória, que é PMV, a publicar essa notícia, né? Qual foi o motivo que houve para publicar? Letra E. Quais são as intenções do site ao publicar essa notícia? Sempre tem uma intenção que às vezes elas não estão claras no texto, mas elas estão ocultas, elas estão escondidas. A gente vai chamar de informação implícita. É uma informação que eu sei o que aquilo quer dizer, mas ele não aparece escrito. As informações explícitas são todas elas que aparecem escritas. Eu costumo dizer que aquilo que é explícito, você coloca o dedo em cima e lê. Ó. Aqui, ó, tá escrito isso, isso e isso. Aí você coloca o dedo em cima e lê. Nas informações explícitas, elas são muito claras, elas são faladas, elas são escritas, né? Agora, as informações implícitas, e essas 2 palavras que eu tô falando para vocês, são palavras que caem em prova, tá? Tanto de vestibular quanto prova do técnico, tá? As informações implícitas são aquelas que não aparecem escritas, mas você pensa assim: olha, o que ele está querendo dizer com isso?
O que ele está querendo falar com essa frase? Ele está falando alguma coisa, mas por detrás disso tem uma intenção. Qual é essa intenção? Né? Então, isso é chamado de informação implícita. Na letra F, vai dizer assim: nós precisamos diminuir muito a circulação do vírus na cidade, alertou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. De acordo com o texto, por que é preciso diminuir a circulação das pessoas na cidade de Vitória? Está bem claro isso no texto. Qual seria o público do encontrão? E por que foi importante cancelá-lo? Né? Então, de acordo com o texto, você vai saber quem é esse público e por que foi importante cancelar esse evento. A palavra encontrão tem mais de um significado. Quais os possíveis significados dessa palavra e qual deles se aplica ao contexto em que foi utilizado no texto? Aí é uma questão de pesquisa. Vocês podem pesquisar pela internet o significado da palavra encontrão. Da onde que nasceu a palavra encontrão? Antes de existir a palavra encontrão, existia que palavra? Então é só uma questão de raciocínio. Para a segurança da população, a Prefeitura de Vitória decidiu suspender eventos que provocassem a aglomeração de pessoas. Explique seu ponto de vista sobre isso daí. O que você acha? Seu ponto de vista é a sua opinião. Na número 2, vai dizer assim: você já ouviu falar em fake news? Aí tem uma imagem aqui, né? Fake news é a pessoa com ponto de interrogação na cabeça, tipo assim, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Né? Então, do lado tem um box, né, que isso colorido aí do lado aí dessa imagem, a gente chama de box, tá? Então, guarda isso. A gente sempre vai ter uns box dentro do texto. Ao divulgar uma notícia, o jornal presta um serviço à sociedade. No entanto, há algum tempo temos visto e ouvido muitas notícias que têm trazido prejuízos à população por divulgar informações equivocadas ou até mesmo falsas. São as fake news. De acordo com o site Mundo Educação, apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa em português é mais antigo do que se aparenta. Segundo o dicionário de Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações que são publicadas principalmente em redes sociais, as fake news. São muito perigosas, pois muitas pessoas não conseguem identificá-las e passam a acreditar no que leram, ouviram e tomam decisões influenciadas por essas notícias. Ou seja, a gente sabe que a fake news é uma mentira, é uma falsa notícia, não é uma notícia verdadeira. E olha que ela é já antiga, ó, desde o século XIX. Nós já estamos no século XXI, né? Então, 200 anos aí, né, praticamente, a notícia falsa, ela vem circulando pelo mundo, né, ou quase 200, né? Aí, qual é a finalidade desse texto, né? Qual é a finalidade da fake news? Aí vocês vão escolher uma alternativa. Letra B diz assim: de acordo com o texto, qual é o papel de um jornal ao divulgar uma notícia? Gente, um jornal, quando divulga uma notícia, o que ele deve fazer? Eu soube dessa notícia, alguém mandou e-mail para mim com essa informação e eu vou repassar essa informação. Vocês acham que é dessa maneira que os jornais fazem? Ou será que eles precisam analisar, ver se esse fato é verídico? Verídico é uma coisa verdadeira. Ou aquela notícia ela é falsa, né? Ela não é verdadeira. Então, segundo o texto, vocês vão optar pela questão correta e vão responder. Na número 3 vai dizer assim: fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, fake news são notícias falsas que podem existir por 5 motivos: com o intuito de enganar o leitor, com uma tomada acidental de partido que leva a uma mentira, com algum objetivo escondido do público, motivado por interesse, com a propagação acidental de fatos enganosos ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. Quer dizer, são 5 motivos que o jornal apresentou aí pra gente. Fábio Zanini, editor da seção Poder da Folha de São Paulo,
Folha de São Paulo é um jornal, tá, gente? É um jornal chamado Folha de São Paulo. Para mim, no particular, é um dos melhores jornais para a gente ler pela internet. Então, se você tiver que abrir hoje um jornal, abra o Folha de São Paulo. Tem muita notícia boa, tem muita coisa boa no jornal que vale a pena vocês lerem esse jornal, tá? Então, comento o porquê da fake news terem ganhado importância nos últimos tempos. Isso foi exacerbado, na minha avaliação, exagerado, né? Por dois motivos que, na verdade, caminham juntos. Primeiro, as redes sociais que democratizaram muito a geração da informação. Democratizar é tornar muito livre. Democratizar assim, ele é livre, ele tem a liberdade de fazer isso. Então, ele considera que democratizaram muito a geração da informação, o que é uma coisa positiva até certo ponto, e o segundo motivo é uma crescente popularização política em todo o país, né? Então houve esse crescimento político também em todo o país. Com isso, o jornalista expressou a sua opinião de que notícias falsas são mais facilmente espalhadas através de Facebook, Twitter, por exemplo, e de que os interesses motivados por posições políticas podem intensificar a criação da fake news, com o objetivo de divulgar informações incorretas para convencer mais pessoas a adotarem um determinado ponto de vista. Ou seja, quanto mais as notícias falsas elas circulam, mais poder de convencimento ela vai ter em relação às pessoas, principalmente aqueles que não são pesquisadores. Né? Por exemplo, eu costumo dizer que aluno é pesquisador, né? Toda vez que eu tenho uma dúvida acerca de alguma coisa, eu enquanto aluna, eu vou fazer o quê? Eu vou para as redes, eu vou para o Google e vou pesquisar muito mais sobre aquele fato que eu estou lendo. Por causa de quê? Porque eu pesquisando, eu adquiro conhecimento e sou capaz de questionar se isso está certo, se isso está errado, qual é a minha opinião em relação a alguma coisa. Então, aluno é um pesquisador até para não ser enganado. Então, você quer saber, está ouvindo falar de algumas coisas, de alguns temas sociais que a gente está vendo aí, procura se informar lendo. Nós, por exemplo, temos hoje falado muito sobre a questão racial, né? A gente tem falado também muito sobre a violência contra a mulher, a gente tem ouvido falar muito sobre comunidades LGBT, homossexualismo. Então eu preciso me informar, me inteirar desses assuntos para eu poder debater, né, para eu poder não ser enganado muitas vezes por falsas notícias, por falsas informações. Então eu preciso ler, gente. Olha, tá na moda ler, né? Esses dias eu estava assistindo um programa, né, que estava falando sobre a questão do negro, sobre o cabelo do negro, por causa de que o cabelo é enrolado, o cabelo black. Então, isso tudo é importante para que a gente tome conhecimento. Às vezes, né, eu tomo conhecimento e me torno uma pessoa partidarista acerca de alguma coisa. Ou seja, eu tomo partido acerca de um fato, acerca de alguma coisa que como eu conheço, passei a conhecer, passei a estudar, passei a compreender, então eu vou apoiar essa ideia aqui, né? Eu vou tomar posse dessa ideia aqui e vou lutar por ela. Agora eu esqueci a palavra, mas tem um nome que se dá quando nós entramos numa luta, numa causa e lutamos por essa causa até o final. Até o final eu lembro a palavra e eu falo com vocês, tá? E a número 4 a gente tem aí, ó, para vocês observarem as imagens, são os emojis, né? Que vocês já estão acostumados a ver pelo WhatsApp, no Instagram a gente tem também. E diz assim, ó, os emojis foram criados em 1999 pelo design japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem é correto afirmar, e vocês vão fazer, né, a leitura das questões e vão escolher a questão correta. Número 5, a apresentação 1, a ponto 1, tá? As apresentações teatrais de dança utilizam exclusivamente a linguagem não verbal, porque nós trabalhamos com a linguagem verbal e a não verbal, lembra? Que a verbal ela é falada, ela pode ser falada ou pode ser escrita. E a não verbal, ela pode ser através de imagem, através de sons, né? Lembram disso?
Aí vem a 2. As esculturas são uma forma artística de comunicação não verbal. Número 3. As revistas e os jornais são exemplos de meios que utilizam a linguagem verbal e não verbal. E aí vocês vão escolher a questão correta. A número 6, nós temos um infográfico. Lembra que eu falei dos infográficos, que é a imagem misturada com o desenho? Então, isso é o infográfico. Aí a página 11 vai estar assim. O infográfico é um exemplo de linguagem mista, pois escolha a alternativa correta. Número 7. Em relação ao rádio como mídia, entende-se que ele teve seu potencial ampliado em função das novas tecnologias. A rádio web, o download de música, o podcast podem ser entendidos como exemplos dessa releitura do rádio. A respeito do podcast, assinale a alternativa. Lembra que nós vimos que o podcast é como se fosse uma notícia de rádio, né? Embaixo vocês vão ler a tirinha, tá? E vamos lá na página 12, nós estamos quase encerrando a parte de exercício. Sob os efeitos de humor da tirinha, pode-se afirmar, exceto quer dizer menos tal resposta. Então, quase que todas estarão certas, uma estará incorreta. Observe agora uma outra tirinha também. A finalidade do texto é o quê? O que é a finalidade desse texto? Na letra A, na letra B. No primeiro quadrinho é possível concluir que o cão está... Aí tal. Letra C, a palavra ótima no segundo quadrinho é uma característica. Característica é o quê? É um adjetivo. Toda vez que eu uso adjetivo, eu estou falando em característica. Número 10. O gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 kWh foram... E aí vocês vão olhar a alternativa para poder marcar a alternativa correta. Quero que vocês façam a atividade agora. E daqui a pouco eu vou mandar um áudio com a correção de todas as atividades para vocês, que é o nosso gabarito, para ver se vocês conseguiram acertar ou não. Tá bom, criança? Então, até daqui a pouco, né? Se Deus quiser, a gente vai estar aí. E eu quero que, Dedé, não entendi tal questão. Podem me perguntar que eu reexplico para vocês aqui. É só me mandar aí, escrito aí pelo WhatsApp, que eu faço essa leitura com vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.